Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é André Santos, eu sou consultor técnico do segmento de bens de capital. Bens de capital, para quem não conhece na ESAB, compreende automação e corte, CNC. Então, desde soluções mais simples, como os tratores, MIG-MAG, tratores SAW, colunas manipuladoras, posicionadores, soluções de TIG orbital, corte CNC, corte plasma, jato d'água, laser. Tudo isso compreende bem de capital dentro da ESAB. E eu atuo no Brasil, fazendo um pouquinho agora de América do Sul também. E eu vim trazer para vocês um assunto novo, para nós que é da ESAB também. É um assunto bem interessante para quem atua aí com inspeção e trabalha aí com qualidade de solda. Vamos abordar esse tema hoje com uma solução. E a apresentação eu vou passar um pouquinho para vocês, de quem não conhece a ESAB, vou passar um pouquinho de institucional. E aí a gente já entra no tema direto para falar e explorar um pouquinho mais do assunto. Então, esse mês a ESAB fez 115 anos de existência. O nosso fundador, Oscar Kilber, fundou a ESAB em 1904. Ele criou o eletrodo revestido, então com a criação do eletrodo revestido ele já fundou a ESAB. E a gente está até hoje aí nesse desafio de atender bem e fornecer soluções para a indústria que trabalha no processamento de metais. Um pouquinho da nossa visão, não é fácil, mas a gente luta para isso, então essa é a principal fornecedora de soluções inovadoras aí em solda e corte no mundo. A gente trabalha bastante para isso. A ESAB vem numa estratégia de aquisições de empresas para estar complementando o portfólio de produto. E com isso a gente vai enriquecendo cada vez mais essa gama de produtos para atendê-los aí nos desafios. Os nossos valores, então o primeiro lá, os clientes falam e nós ouvimos. Sem esse feedback é impossível a gente prover soluções que atendam 100% do mercado. Então, se vocês não nos dão esse retorno, a gente não consegue ir adiante com as soluções. E o principal, nós temos que ouvir. O nosso principal objetivo é estar no cliente e ouvir o que o cliente tem de desafio aí para a gente poder trabalhar nas soluções. O segundo, a melhor equipe vence. Então, não é o André, não é o Renato, não é o Aguinaldo, não é o Hugo que está aqui da ESAB. Sim, um time que trabalha para que a gente consiga atender bem vocês. Melhoria contínua, então a gente está sempre procurando melhorar as nossas soluções. Inovação é fundamental para se perpetuar no mercado, então a gente está sempre criando novas soluções. E hoje nós trabalhamos para acionistas. A ESAB ela é controlada por um grupo industrial chamado Colfax, um grupo americano. Então a gente tem que trabalhar com base no nosso desempenho para os acionistas. Então hoje a ESAB ela é controlada por um grupo financeiro onde nós vamos mostrar os resultados. Nós estamos hoje com mais de 8.700 colaboradores, presença em 4 continentes, muitas plantas aí, fabricação de consumíveis, equipamentos. A ESAB no Brasil já está com 64 anos, nós estamos em Contagem com o nosso quartel-general, vamos dizer assim, com a planta de fabricação de eletrodo e arame tubular. Aqui um pouquinho dos segmentos de atuação, então, automotivo, tubulação, fabricação, construções metálicas, manutenção, transporte, naval, offshore. E um pouquinho da gama de produtos, então, desde um EPI até uma solução avançada de um sistema MIG-MAG com laser híbrido, a gente tem condição de estar fornecendo para vocês. Entrando um pouquinho já no assunto, a empresa
ela adquiriu a HKS, tem 2 anos. A HKS é uma empresa alemã. Ela tem 25 anos de experiência com monitoramento e inspeção de solo. Então a gente está com essa empresa agora no portfólio, focado em monitoramento e qualidade de solo. Então, quando vocês verem esse logo HKS, é a empresa que por detrás tem a ESAB aí agora controlando. Então, o que seria esse monitoramento? A gente está falando de um monitoramento em linha, automático, tá? Então, a gente vai ter um sistema onde a gente está performando uma solda, pode ser ele robotizado, pode ser mecanizado e até manual. E a gente vai estar medindo ali em alta velocidade, estamos falando em 25 mil vezes por segundo, em 25 kHz, o que está acontecendo com o cordão de solda naquele momento, né? Analisando várias variáveis. Então, esse é o nome do equipamento, o LTQAS. É um equipamento onde ele vai te possibilitar documentação, monitoramento e detecção de falhas. A sigla QAS vem de Quality Assurance System, então um sistema que vai garantir a qualidade, né, vai assegurar a qualidade da solda. E o que é, né? Ele vai ser um observador de soldagem, a gente tem um IHM nele, então ele vai mostrar para a gente o que está acontecendo em tempo real com a soldagem. Ele vai inspecionar, ele vai te dar condição de você colocar uma certa inteligência no seu equipamento. Você vai deixar ele um pouquinho mais smart, vamos dizer assim. O equipamento ele tem uma interface que vai comunicar via certo protocolo de comunicação, pode ser ele Profibus, pode ser ele Profinet, e você vai dar essa condição para a sua máquina de saber o que realmente aconteceu na solda e se aquilo realmente vai para frente ou vai para uma situação de descarte ou retrabalho. Importante, todos os processos de soldagem a gente consegue monitorar. Então, MIG-MAG, TIG, SAW, laser, plasma, tudo a gente consegue monitorar com esse equipamento. Não vai ter montagem adicional na tocha, ele trabalha totalmente independente, ele vai trabalhar com sensores externos, não necessariamente precisa ser um equipamento da ESAB, ele é totalmente flexível com um protocolo bem aberto. Então, como ele funciona? Existe um software dentro dele, um algoritmo matemático, onde ele compara uma situação de solda ideal e o que está acontecendo naquele exato momento. Então ele faz uma comparação. Ele vai identificar uma falha no cordão, ele vai detectar essa falha, essa diferença no arco, e vai dar uma resultante para a gente. Então ele fica fazendo esse comparativo 25 mil vezes por segundo a todo tempo. Para soldagem MIG-MAG, a gente utiliza 23 kHz aí. Agora, para solda a ponto, que é um processo muito mais rápido, a gente utiliza um sensor um pouquinho mais rápido, com 234 kHz, para ele poder realmente pegar esses defeitos de solda por projeção, solda que é fração de segundos. Uma característica dele é que você vai conseguir, dentro dessa curva aqui, você vai determinar um padrão e você vai estipular os ranges de trabalho. Então você vai gerar score, você vai gerar uma nota para a sua solda. E isso facilita muito na hora de chegar para um inspetor de solda, no departamento de qualidade, ele já vai ter um score daquela nota, daquela solda. Então, na separação fica muito mais fácil também. E se tiver também uma condição ruim, ele vai já dar a notificação instantânea para a gente aqui.
Outra forma de analisar falhas no cordão é analisar a mudança no campo térmico. Então a gente utiliza aí um cabeçote com laser para fazer esse scanner, fazer essa análise pós-solda. Então a tocha vem na frente, o scanner vem logo atrás e ele vem medindo esse perfil térmico. Então se a gente detectar um erro no cordão, a gente vai ter na hora uma mudança no campo térmico. Esse sistema ele é bem utilizado para a detecção de poro interno. Então, quando tem um poro interno, você vê que esse campo aqui ele fica mais intenso, porque ele não dissipa para a chapa, ele expele para fora. Então, a gente consegue detectar poros internos com esse tipo de ferramenta, que é o Thermal Profile Scanner. Para que isso ocorra, a gente vai precisar de sensores. Então, os dois primeiros sensores que a gente vai ter é o sensor de corrente e o sensor de tensão. O sensor de corrente, a gente vai passar um cabo de potência da fonte de solda por ele. Então, ele vai passar aqui dentro, né, um sensorzinho de efeito Hall. Ele vai analisar a intensidade do campo magnético e vai ficar fazendo essa leitura da corrente em tempo real. O sensor de tensão, a gente vai pegar, bem simples de montar, dois fiozinhos em paralelo com o positivo e negativo da fonte e vai trazer para o sensor principal. Outros sensores para auxiliar também e deixar o sistema mais preciso na detecção de falhas são os sensores de gás e os sensores de alimentação de arame. O sensor de gás ele vai permitir que a gente detecte os poros, né? Se ele detectar alguma variação ao longo do cordão de solda, a gente vai conseguir, a máquina vai gerar um score e uma probabilidade de defeito de poro. Então, ao longo daquele cordão, ele vai te dar uma porcentagem, 66% de chance de ter poro no seu cordão. Ele já te aponta isso. O sensor de alimentação de arame está muito relacionado a falhas de arco e descontinuidade no cordão de solda. Nós temos 3 tipos aqui, o móvel, o estacionário e um exclusivo para SAW aqui, que ele é um pouquinho mais robusto para arames de bitolas maiores. Então, basicamente, são esses sensores que a gente utiliza. Todas essas variáveis a gente une, recebe todos esses sinais e a máquina ela processa de maneira muito rápida o que está acontecendo com aquele cordão de solda. Para versões para automação, nós trabalhamos com dois modelos. A versão compacta, essa é uma versão para trabalhar com até 2 tochas, e a versão cabine. Opa, deu uma... esse produto, ele se ramifica também para áreas de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente vai ter... Quer falar, Marcelo? Então, ele se ramifica também para segmentos de pesquisa e desenvolvimento, escolas, onde você tem uma versão que é um laptop, onde você conecta ele na máquina de solda e você tem um osciloscópio muito mais poderoso para você fazer essa análise do cordão. Para a indústria, o que a gente tem são esses dois modelos, vai atender todos os processos de solda, mas tem também essa ramificação para o ramo mais de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente tem um equipamento específico para isso. A versão cabine a gente já começa a monitorar a partir de 2 tochas. Então, quais são os defeitos detectáveis aí pelas análises? Porosidade,
o comprimento do cordão, se ele está completinho ou se ele está descontínuo, interrupção no cordão de solda e perfuração de chapa. Então ela vai ficar monitorando esses 4 parâmetros ao mesmo tempo. Esse é um exemplo, né, de uma perfuração. Então a gente tem a curva de corrente, de tensão. Isso aqui está em alemão, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia de como ocorre. Quando ocorreu a perfuração, ele pegou o parâmetro aqui e analisou com o de tensão e de corrente. E ele deu um sobressalto aqui. Então a máquina automaticamente ela pega essa diferença no arco. Aqui um exemplo também de alimentação de arame. Então, o alimentador de arame teve algum tipo de falha no segundo 8, por exemplo, aqui, no segundo 9, ele vai detectar. Porosidade, a mesma coisa. Então, ao longo do tempo aqui, no segundo 5, 6 e 7, foi detectado poro. Falando um pouquinho de aplicação, né? Aqui é uma aplicação numa soldagem MIG numa carroceria de automóvel. Foi detectado problemas na ignição do ar. Então aqui se tem um padrão de solda, aonde foi detectado desvio, e esse desvio automaticamente pode gerar um retrabalho futuro. Outra aplicação, a soldagem MAG também do braço oscilante. Um ponto importante aqui, interessante, é que a gente consegue carregar no sistema o desenho da peça e gerar um relatório com os pontos de solda e aonde houveram os scores, né? Onde que está a solda, qual foi o score, qual foi a pontuação da solda. E visualmente fica muito mais fácil também para visualizar essa questão das falhas. No gráfico aqui, percebe que em questão de milissegundos, né, 180 milissegundos, houve um desvio, ultrapassou o limite máximo aqui, ó. Isso é configurável, a gente configura isso. E numa velocidade aí de 100 cm por minuto. Então o sistema é bem rápido. A aplicação SAW, então, aqui nós temos um sistema Tanner com 5 tochas, 5 arames para soldagem, e a versão cabine aqui para detectar também não só defeitos, mas cálculo de aporte térmico e gerar documentação também. Pode monitorar AC e DC. A soldagem de plasma, então aqui a aplicação de soldagem de um teto. Eu visitei a planta de São José dos Pinhais e me deparei com o sistema da HKS trabalhando numa célula lá. A gente não tinha conhecimento, eu tive a feliz surpresa de poder encontrar um equipamento, né? Esse equipamento ele foi desenvolvido junto com a Volkswagen na Alemanha. E toda a célula que vem para a planta aqui de São José dos Pinhais, ela já tem automaticamente um HKS aqui, um LDKS junto, para poder fazer esse tipo de validação. Então, o que foi monitorado? Potência, alimentação de arame, corrente de aquecimento, tensão de aquecimento, posição de junta, posição focal, corrente de solda, tensão de solda e fluxo de gás. Todas essas variáveis são monitoradas para a soldagem desse teto aqui do automóvel, pelo processo plasma e laser. Aqui é uma aplicação para TIG. Então, esses 2 tanques aqui de foguetes foram soldados e inspecionados 100% com o equipamento da HKS. Conversando com o pessoal lá, eles falam que foi muito interessante o desenvolvimento, mas que só vendeu uma vez. Porque lançou o foguete e acabou, né?
Aqui é uma aplicação para solda por resistência. Outro ponto aqui interessante, eu já fiz uma apresentação em alguns clientes, eles gostaram muito dessa questão gráfica de novo. Então, aonde tem solda boa e aonde a solda desviou, ficou ruim, e aqui amarelinho está dentro do aceitável. Então, isso aqui facilita muito para quem trabalha na qualidade, né? Os parâmetros que foram monitorados: tensão, corrente, a força da pinça, energia, resistência, potência e a distância também. Todos esses sensores não precisam ser necessariamente nossos, a gente consegue trabalhar com outros sensores também. Aqui uma aplicação de MIG em tubulação. Um fato interessante aqui é que foi feita toda uma preparação para o equipamento trabalhar no ambiente severo, né, no deserto. Então, uma proteção aqui, um ambiente mais climatizado também para ele poder estar trabalhando. Aqui, solda MAG em sistema de exaustão. Aqui já está utilizando o Thermoprofile Scanner para detectar os erros, né? Então, para aplicações aí que a gente tem também em sistemas de exaustão, a gente consegue os desvios muito pequenos, de 0,8 a 2 milímetros, são detectados aqui nessa aplicação. Soldagem também MAG de rodas, né? Já tive consulta também de fabricantes de rodas aí para a gente poder tá fazendo esse tipo de trabalho. Então, além de inspeção no perfil do cordão, ele também utiliza para fazer esse alinhamento aí da tocha, né, na junta. Aqui uma aplicação TIG de maçaneta. Então, essa solda ela é feita em 5 passos, e a gente tem aqui a fotografia, né, de cada passo, o que aconteceu, e o sistema está trabalhando com robô aí, nesse caso. Aplicação também em gerador de gás, soldagem laser, né? Foi analisada aqui penetração, contaminação das peças por óleo, alinhamento do laser. Revestimento por plasma e válvula de motor. Então, monitoramento da posição do ar, que é a temperatura. Aplicação aqui, soldagem por indução, né? Laser, TIG, tubos e perfis. Outro exemplo. E aqui algumas fotos também de falhas detectáveis: falta de fusão, perfuração, soldagem por projeção. E um resumão aqui do que o equipamento pode possibilitar. Então, ele gera aí medições e instruções de processo, controla parâmetros e detecta valores fora de tolerância, auxilia durante a configuração do processo, conta, calcula e revisa as tarefas de soldagem, documentação de todos os parâmetros de soldagem do produto final, essa questão da rastreabilidade. Então, se você tem um sistema de barcode ou RFID, você consegue interfacear com o sistema e criar todo um traqueamento, uma rastreabilidade da sua peça. Documentação, verificação de conformidade dos limites dos parâmetros pré-estabelecidos. Então, seguir à risca aquela EPS que foi determinada. Automação, monitoramento e separação de peças. Então, você dá à máquina a possibilidade de saber o que realmente aconteceu, se o cordão está ruim ou se está bom, e a máquina ter essa decisão de separar o processo automaticamente, tirando a responsabilidade do inspetor visual ali. Desenvolvimento também de novas variantes, calibração de sensores e máquinas, é outra vertente também desse produto. Se vocês trabalham validando equipamentos de soldagem, a gente tem também uma derivação dessa linha de produtos só para calibração de equipamentos de solda. Então, é um sistema totalmente automático, que não tem como burlar, sai um documento em PDF e é bem confiável mesmo. E se tiver alguma demanda específica, por favor nos consulte, porque a gente vai estar sempre trabalhando também alguma coisa personalizada.
Essas são algumas empresas que já possuem equipamento funcionando. Tem bastante sistemista aí, tem empresas de outros segmentos. Eu visitei uma no interior de São Paulo que fabricava só sensores de fluxo de gás. Eles têm um processo TIG lá, e eles querem ter essa rastreabilidade, esse controle. E é isso, gente. Agora estou aberto a perguntas aí, fiquem à vontade. André, estava vendo aí monitoramento. Opa! Esse monitoramento, se você... Só um segundo. Vou pedir sempre para o pessoal se apresentar, falar a empresa e aí pergunta. Alô, meu nome é Daniel, sou representante da Welding Alloys. Tranquilo. Então, meu nome é Daniel, sou representante da Welding Alloys, trabalho com consumíveis de solda. E no monitoramento, nesse tipo de monitoramento, você poderia substituir por um end, porque visualmente tudo bem, mas que a curva térmica é para você pegar poros internos, né? Você tem um padrão de curva térmica, aí você pega um poro interno, mas você conseguiria substituir o end para a questão da garantia da qualidade? Daniel, né? Daniel, esse equipamento ele é configurável. Você consegue estipular deixar ele mais rígido ou mais maleável. Então, o objetivo dele é justamente tentar reduzir esses ensaios não destrutivos para poder, de uma maneira, deixar mais fluido o processo e mais confiável, mais automático. Não sei se eu consegui responder um pouquinho a sua pergunta. Controlar melhor o processo, você saber onde está o defeito. Se for o caso, tiver que realmente fazer tipo um ultrassom, uma coisa um pouco mais complexa, você já é mais rápido nesse... Ele vai te auxiliar ele vai controlar mais para você fazer menos ensaio não destrutivo. Exato. Parabéns, André, muito legal. O Birajara da Sumig, ele monitora somente ou ele monitora e controla? Ou seja, ele para a operação quando detecta uma falha, ele consegue... Entendeu? E se ele substitui o Weld Cloud, que é da Exame também? Alô? Bira, ele vai monitorar e controlar. Na verdade, ele tem saídas digitais que vai te possibilitar, numa condição ruim de cordão, esse sinal já ser enviado direto para um robô, para uma máquina, e ele realmente tomar a decisão. É um cordão bom ou é um cordão ruim? Isso aqui vai para um descarte, isso aqui vai seguir na linha. Então ele vai monitorar e vai controlar. A outra pergunta é se ele substitui o Weld Cloud da Exame ou não? Não tem nada a ver. O Weld Cloud ele é uma ferramenta mais gerencial, vamos dizer que o Weld Cloud ele não vai gerar esse condicional em linha, né? Ele vai absorver uma informação e vai te jogar numa tela de computador. Esse aqui ele está totalmente ligado com a máquina que está ali realizando o trabalho. Então vamos dizer que ele é um complemento do Weld Cloud. Ele tem todas as funções do Weld Cloud de monitoramento e extração de dados, porém ele gera esse condicional para uma máquina e ela tomar essa decisão. Muito bom, obrigado, parabéns. Perguntas? Começa por aí. André, obrigado aí pela apresentação, muito legal. Sou Wagner Pereira da Presto Soldas. Eu vi na sua apresentação que muitos processos automatizados, bastante indústria automobilística. Para processos semiautomáticos, manuais, também tem condições de aplicar esse sistema? Tem sim. Para mecanização, manual. Para manual, quando a gente trabalha no manual, a gente depende muito do ser humano ali, né? Então a mão dele varia, né? De manhã é
um perfil e vai passando o tempo e vai mudando um pouquinho. Segunda-feira, Segunda-feira, tá, depois do almoço, aí começa a ficar mais complicado. Mas o sistema ele vai monitorar, ele vai ficar monitorando ali, ele vai detectar. Agora, cabe a você estipular os limites mínimo e máximo para, numa condição de aceitável ou não aceitável, para que ele realmente não fique interrompendo o processo. Porque você vai poder retirar um sinal desse equipamento e jogar para a sua máquina de solda e falar, ó, não, para de soldar que está errado. Processo eletrodo revestido também contempla? Contempla sim. Ele pega as variáveis grandezas elétricas, tensão Ok. e corrente. Obrigado. Geral, parabéns, André. A gente está vendo que no mundo está tendo uma preocupação muito grande dos fabricantes de equipamentos para controlar o trabalho feito pelo soldador. Uma pergunta em relação, quando analisa as curvas dadas pelos sensores, essa detecção das irregularidades que existem tem que ser visualizadas a 100% ou tem um alerta que é detectado e obriga com que quem está supervisionando vá e identifique essa irregularidade? Essa é a primeira pergunta. Deixa eu fazer a segunda. Quando a curva detecta a irregularidade, digamos que o soldador está fazendo o seu trabalho e geralmente a maioria dos trabalhos são mais de uma camada. Então imagine que a curva deu uma irregularidade, então por isso a minha pergunta do alerta. Se for alerta, vão interromper, para o trabalho, vamos ver o que houve, ou não, continua o trabalho e depois quem vai ver a curva vai ter que fazer um não destrutivo para saber que naquele ponto houve, ou seja, depois das 4, 5 camadas, né, imaginemos. Entendeu a dificuldade? Entendi. A primeira pergunta é, quando o equipamento ele está trabalhando em fazer esse monitoramento, você consegue gerar uma ação. Se você quer só visual, ele vai ficar lá só no visual mostrando. Se você quer retirar esse sinal, por exemplo, deu uma nota boa, ficou verdinho lá, deu uma nota amarela, opa, ponto de atenção, e deu uma nota vermelha, para aí que tem muita coisa errada. Mas não entendi, essa nota é o que? É um limite que você estipula. Aonde ele fez? Você faz um modelo de cordão, ou vários modelos, a máquina ela soma tudo isso aí, ela gera uma média, e você ainda estipula limite para o ponto amarelo, por exemplo, um limite ideal ali, no verdinho, aí você, variou mais 5 volts, eu quero que seja amarelinho, aí vai ser amarelo. Variou mais 5 volts, é vermelho, você consegue mexer tanto em proporção, em porcentagem, variou 10%, 15%, ou no próprio valor unitário mesmo, 5 volts, 1 volt, 3 volts. E aí sim, você pode utilizar esse sinal para dar um alerta, pode utilizar esse sinal para parar a máquina, fica totalmente personalizável ao que você precisa. Você tem algum vídeo disso? Eu posso pegar, eu não tenho vídeo aqui comigo, mas eu pego sim, eu pego vídeos. A gente tem um equipamento desse no nosso Application Center lá em BH, inclusive fica o convite para todos, né? Se tiverem a oportunidade de visitar a gente lá, a gente trouxe para a feira desse ano e agora estamos com um robô lá instalado, a gente consegue simular várias situações. Então fica bem legal, bem visual o negócio. E a ESAB, lançando isso no Brasil, certamente também está na Europa, com esse equipamento. Esse equipamento nasceu na Europa, né, equipamento alemão, que está bem difundido lá na indústria. E a gente trouxe agora, né, tem 2 anos que a empresa, que a ESAB comprou a HKS, e a gente está trazendo para o Brasil agora. Eu me deparei já em algumas empresas que possuem o equipamento, mas a gente agora que está fazendo esse trabalho aí de correr atrás e investigar mais as necessidades dos clientes para poder estar implementando esse equipamento. Ótimo, obrigado. Meu nome é Luzia, eu
sou inspetora de solda, LP e PM. Não gostei muito aí dessa parte. Eu sou da Top Service, trabalho na fábrica de fertilizantes da Petrobras do Paraná. Então, a minha pergunta é quase na direção da que ele acabou de perguntar, né? Tendo em vista que nós temos aí a raiz, enchimento e acabamento, falando em tubulação, né? Falou que poderia ser também manual. Quem controla os parâmetros, por exemplo, eu vou lá, eu tenho um EPS, então quem que vai controlar? Vai jogar os parâmetros, o critério que eu quero, no caso, né? Até que ponto você falou aí, ele vai ter aquela legenda lá, tá bom, ou tá pelo amarelo, ou vai descartar e tal. E quem que faz esse monitoramento e ele chega até o acabamento, no caso dos defeitos superficiais? Isso também tem a ver com... Ele consegue também atingir esses parâmetros aí? Que a gente Isso, você que vai carregar esses parâmetros, vai carregar a sua EPS dentro do equipamento e ele vai fazer esse monitoramento. Agora, para cada cordão, você pode estipular modelos para cada passe que você der. Então, passe 1, a máquina vai adotar um padrão. No passe 2, no passe de raiz, um padrão. No passe de enchimento, outro padrão. E a máquina você consegue direcionar. Para esse passe, você considera esse critério. Para esse passe, você considera o outro critério. E o próprio inspetor que vai ser validado para utilizar em termos de aceitação do relatório de aprovação? Isso aí vai ser sempre o inspetor que vai entrar com as informações no equipamento. Como se fosse E ele vai gerar esse relatório. O inspetor o aparelho de ultrassom, quando ele faz uma calibração e determina mais ou menos. Isso, a primeira coisa que você vai fazer é calibrar ele de acordo com a sua necessidade. Vai entrar com os parâmetros todos e os critérios, né, de deixar ele mais rígido ou deixar ele um pouquinho mais maleável. E gerar toda essa documentação para cada passe. Você consegue gravar vários e vários programas dele. Ok, velho. Bom dia, meu nome é Juliano, sou da Miller Electric, Fatec São Paulo. Bom dia, tudo bom, Juliano? Em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. Como é que você faz para você vincular o procedimento de soldagem à peça que você vai soldar? Por exemplo, você tem uma peça em que você tem, sei lá, 34 soldas iguais ou diferentes em relação a parâmetro e comprimento. Você tem como vincular o procedimento de soldagem à peça de trabalho através de um desenho, de uma fotografia, até para você ter uma rastreabilidade, para você comprovar que foi feito com o sistema? Consegue. Esse link ele tem que ser feito através de alguma ferramenta de leitura na hora lá. Então, se você tem um barcode ou alguma outra ferramenta que você consiga me enviar essa informação, o equipamento ele pega e automaticamente ele adota aquele modelo, aquele programa que foi estipulado para aquele cordão específico. Você me vem com a informação numa leitura, pode ser no barcode ou RFID ou outro sistema, ele vincula com o programa que você estipulou para aquele cordão e ele vai mostrar na tela o que realmente, qual que é a posição lá, qual que é o cordão que ele está soldando. Não, mas assim, por exemplo, você fez uma peça, essa peça foi montada tal, e você tem o histórico de soldagem dessa peça por um determinado equipamento. Aí, numa situação de campo, por exemplo, essa solda apresentou um problema. Eu tenho como identificar, fazer o levantamento eu tenho algum registro do parâmetro de soldagem da peça que foi soldada. Como é que eu faço para vincular, entendeu? Por exemplo, em determinada peça, como é que eu consigo identificar que aquela peça foi utilizada, aquele arame, aquela máquina, aquele parâmetro, aquela pessoa que soldou? É possível fazer isso com esse equipamento? É possível sim. Agora, tudo depende da informação que você vai me dar para ele referenciar. Ele só precisa de como é que você vai me trazer essa informação para eu referenciar com aquele cordão.
O nosso colega aqui deu a ideia de um QR Code, por exemplo. A gente consegue trazer essa informação e vincular no cordão de solda, e naquele momento onde foi soldar lá, aquela peça tem 10 cordões, a gente saber que aquela peça, e que foi aquele horário o cordão 1, aquele horário o cordão 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, e ter essa visibilidade do que aconteceu com cada cordão. Essa evidência vai depender do dispositivo externo para você vincular. Exatamente. A gente não consegue, eu não consigo carregar um desenho DWG aqui. Ah, entendi. Não, é isso que eu queria saber. É. Tá ok. Obrigado. Nada. Jefferson Godinho, Furões do Brasil. Vou deixar que eu vou ser bem corporativo. Bom, você me falou que é possível o equipamento, né, na verdade, o conjunto de sistema, você trabalhar em outros tipos de fonte. Mas se você, qual que seria a medida de controle de um equipamento externo, que não seja do fornecedor, referente à placa de potência? Vamos supor, como que eu vou gerar um erro de parada de um equipamento que eu não tenho acesso à placa de potência? Como é que isso é feito? Olha, o equipamento ele trabalha monitorando abertura de arco, final de arco. Então ele vai estar sempre monitorando a hora que starta a solda e a hora que termina a solda, né? Eu não vou conseguir entrar a fundo dentro do equipamento e saber o que realmente está acontecendo num componente eletrônico, numa placa de potência. Porém, tudo isso reflete na grandeza elétrica, que é a tensão e corrente, e ele vai detectar esse desvio. Então, por exemplo, se você tem um problema no módulo de potência onde afetou a saída de corrente da máquina, o equipamento ele vai estar monitorando e ele vai automaticamente gerar lá um score. Então, robótico e mecanizado, tudo bem. Mas manual, como é que você tem tem esse feeling, o equipamento tem esse feeling, fala assim, ó, para de soldar. Porque aí você está no manual e no controle está na mão do soldador. E ele não consegue enxergar isso. Então, no manual, por isso que eu já tinha falado com alguém aqui que é mais complicado, porque a mão está sempre variando. O que você vai ter que fazer? Ter várias soldas como modelo, entender como é que vai se comportar aquela curva do início ao fim do arco, e aí sim você estipular alguns limites que, vamos dizer, ele fica aceitável ali ao longo daquela curva, né? Agora, entrar a fundo no equipamento não tem como, porque depende de sensor externo e a gente está sempre medindo a parte de potência, tanto de tensão quanto de corrente ali, fora as variáveis de gás e alimentação de arame. Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Valeu, gente. Valeu. Bom dia, parabéns pela apresentação. Meu nome é Denis, sou supervisor de solda da São José Industrial. Trabalhamos no Rio Grande do Sul com equipamentos agrícolas. Faço treinamento pessoal da John Deere, GCO. Trabalhei 15 anos na GCO, na Seifertz. E em cima do que tu falou, minha pergunta, que hoje a gente tem equipamentos manuais que tu consegue detectar por EPS, assim, os pontos de solda. Se tu passou ele trava a máquina e tu para de soldar. Junto dentro desse teu programa aqui, né, que tu apresentou, se detectando, vamos dizer, uma porosidade, alguma coisa, dá para vincular na máquina também para ela parar e tu saber que tem a porosidade e fazer um retrabalho ali mesmo, sem mandar para frente o produto. Principalmente que a gente tem alguns tanques que tem estanqueidade e daí tu solda no troller, alguma coisa assim, né, fazendo a volta, e daí tu só vai detectar depois que tu faz o teste de estanqueidade. Tu poderia evitar isso aí, ganhar tempo na produção, no caso. Exato, aí daria para trabalhar. A gente só não vai conseguir trabalhar o conceito de sequenciador de solda, né? A gente não consegue carregar uma peça e ele detectar que está faltando algum cordão. Ele vai estar sempre monitorando a abertura e fechamento de arco, mas esse conceito que você falou de tá monitorando ali em tempo real e acontecer um poro, ele gera um sinal para você e você automaticamente para o seu processo ali já... Sentir um ganho, né? Exato. Consegue dar previsibilidade. Muito obrigado. Sou bracarense, lá na UFG. Pouco conhecido, né? O André não foi meu aluno, não, mas o Hugo foi meu aluno e tem vários alunos que trabalham na ESAP. Eu estou me sentindo na obrigação de falar algumas coisas.
né? Mais para você, pessoalmente. Primeiro é parabenizar pela apresentação, legal, você só ficou andando de um lado para o outro ali, que o professor é muito bom fazer isso, tem que estar parado para o aluno te ver. Né? Então, mas eu acho que assim, é um equipamento fantástico. Né? Eu trabalhei com monitoração há muitos anos já. A gente tem no Brasil algumas empresas que estão fazendo alguns equipamentos. Esse equipamento eu não conhecia, muito legal. Mas eu me senti na obrigação de falar, mais no sentido de te ajudar. Porque o pessoal está achando que esse sistema controla. Existe uma diferença muito grande entre monitoração e controle. Você acabou de usar um termo ali que você devia ter usado ele na apresentação. Você faz monitoração em tempo real. Tem um termo que você não usou, banco de dados. Vocês fazem um banco de dados na solda que vocês vão fazer, criando limites. E depois você tenta ficar dentro do limite daquele banco de dados. Então, o termo banco de dados é muito importante nessa área. Né? Qual que foi o que nós colocamos? Rastreabilidade. Esse equipamento dele é importante porque ele cria a rastreabilidade das soldas. Daqui a 30 anos, se você for olhar o equipamento, você vai saber que aquela solda foi construída, foi fabricada com aqueles parâmetros. Então, é outro termo que você tem que usar também na sua apresentação. Ele facilita a rastreabilidade das soldas, que é uma coisa importantíssima. A indústria 4.0 está caminhando para isso. Isso é 4.0. Então, é o terceiro termo. Nós falamos mais um, não foi? Eu não lembro mais qual é. Feedback. Outro que você tem que falar também é esse, feedback. Você tem que usar esse termo na sua apresentação, porque ele te dá um feedback do que está acontecendo na solda. A resposta que você deu ali para ele, né, ficar verde, amarelo, vermelho, é o feedback que o sistema está te dando para você tomar a decisão. Quem toma a decisão não é o equipamento, é quem está observando. Ele sabe que ele vai ter que aplicar um não destrutivo depois, aí tem que saber, ele pode saber qual destrutivo que ele vai usar, o não destrutivo, se vai ser ultrassom, se vai ser um líquido penetrante, ou vai ser só o visual, é isso? Ou ele simplesmente vai poder só fazer uma recuperação ali e mandar a peça para frente, por uma falta de fusão externa, alguma coisa, uma mordedura, algum negócio assim. Então são 4 termos que você tem que usar na sua apresentação. Rastreabilidade, rastreabilidade, que é importantíssimo na indústria 4.0. O segundo é tempo real, monitoração em tempo real, esquece o controle. Porque eles vão sempre julgar esse lance da soldagem manual. Soldagem manual para controlar, que controla soldador, não sei se você tem um robô para soldar. Eu tenho um robô que solda com eletrodo invertido. É difícil, não é fácil não. Né? Então esquece esse lance de controle. O controle é complicado, é monitoração em tempo real. E o banco de dados. Isso aí é fundamental você falar. Porque esse é o controle, né? Assim, vamos dizer assim, lá na frente, no futuro, é o banco de dados que você vai usar. Aí você responde ao ETS, você responde ao sistema de qualidade da soldagem e tudo mais. Eu me senti na obrigação de falar, porque eles são lá meus alunos, eu tenho que ajudar nesse. Não, obrigado, professor. É incrível esse negócio. Meu mestrado foi monitoração. Eu trabalhei com monitoração no meu mestrado, exatamente há uns anos atrás, não vou falar quase. E assim, é lógico que a gente está. Eu acho que esse caminho é o caminho da automação completa da soldagem. É a monitoração em tempo real e, no futuro, quem sabe, o controle em tempo real. Falando em controle, professor, eu já penso aqui nesse sentido, por exemplo, eu terminei meu cordão. Ele automaticamente já registra esses dados. Esses dados você consegue extrair de um Excel. E se o seu PLC, o seu sistema robotizado, possui um conversor e consegue ler aquela informação após a solda, e o robô já consiga transformar, por exemplo, uma variação de tensão em altura de stick-out, eu acho que já dá para trabalhar um conceito de machine learning aí já. Já. Né? Logo após aquele cordão, um sistema adaptativo que já consegue corrigir aí nas próximas... Exatamente. Porque o controle, ele vai vir algum dia, no dia que todos os fabricantes, Fronius, Miller, decidirem que as máquinas podem ser abertas para a gente acessar a inteligência delas. E aí você fazer o controle. Porque hoje o que você faz é monitoração da solda. Você não monitora a máquina deles, você está monitorando a solda. Né? Então é diferente o conceito. Né? No controlador você coloca a curva característica que ele criou, que é o banco de dados que ele tem.
Você tem uma peça lá que você usa corrente, tensão, velocidade de alimentação de arame, blá, blá, blá. Você cria uma curva mais e menos. O que o sistema dele faz é monitorar para ficar ali dentro. Se der fora, ele te avisa. E também já apontar uma possível falha, avaliando todas essas variáveis. Ele, dentro desse cordão, você tem 50% de chance de ter fora, por exemplo. Obrigado, professor. Parabéns aí, André, pela apresentação. Sou Valdemiro, da Equipe. Só aproveitando aí que o Bracarense falou, é exatamente isso que a gente estava conversando aqui, também acho que é monitoramento. Só que como fala de uma tecnologia da própria ESAB, de repente ela está vindo com essa solução para controlar também, não? A tendência dentro dos equipamentos, a gente conseguir incorporar esse sistema. Então, num futuro próximo aí já vai ter um sistema já integrado, sem a necessidade de sensores externos, para a máquina da ESAB, justamente pelo fato de já ser detentora dessa tecnologia, é só incorporar no equipamento. Legal, obrigado. André. Opa! Parabéns pela apresentação. Meu nome é Fernando Correia, sou consultor da área de solda, estou aqui representando a empresa Inovar. Vou aproveitar um gancho aqui do Bracarense e vamos falar de controle, né? Então, assim, já que a inovação não está contextualizada na tua apresentação, o que vem para frente? Nós vimos todos os problemas que é reproduzido pelo cordão de solda, pela máquina, mas antever a junta, antes que aconteça esse problema, com um sistema de leitura antecipado, para que a máquina possa automaticamente corrigir até parâmetro, isso está dentro do escopo de trabalho de vocês futuro? É uma tecnologia um pouco mais à frente, entendeu? É você ter uma leitura ótica que seja à frente da sua junta, detectar imperfeições de montagem, detectar gaps, né? High-low, seja lá o que for. Então, tudo aquilo ali entra num processamento, entra num banco de dados, que o Bracarense falou, e ele vai corrigir, seja lá qual for a transferência metálica, se for o MIG-MAG, se for qualquer outro processo, isso aí você corrige. Você evita tudo aquilo para trás que a gente não desejava acontecer. O que está acontecendo agora, eu estou sabendo, deu porosidade, deu imperfeição, sei lá. Ok, mas já aconteceu. Então, assim, o futuro, né? Como prever aquilo ali, de acordo com a junta que eu tenho que foi montada, de acordo com o sistema que eu vou trabalhar, pode ser manual, pode ser mecanizado, robotizado, o que seja. Isso está dentro de um escopo da linha de desenvolvimento que vocês pensam, entendeu? A pergunta. Por parte de ESAB, a ESAB foca muito mais no processo de soldagem. Acho que isso está muito mais relacionado a um fabricante de robô, por exemplo, que vai desenvolver um sistema de visão e antever aquela situação para poder se adaptar. E o robô, hoje existem alguns sistemas para reconhecimento de junta, laser ou pelo toque mesmo do arame, mas eu acho que a gente vai chegar no nível onde o robô vai tirar uma foto muito rápido, já vai se adaptar àquela condição e vai já puxar um parâmetro ideal para aquela situação. Isso não vai fazer parte do portfólio da ESAB, mas é mais para desenvolvedores de soluções de automação nesse sentido de visão mesmo. Alguma tecnologia tira uma foto instantânea ali antes de soldar e ele já se adequa. E a máquina, sim, a máquina de solda está parada para comunicar com esse robô e falar para ele, usa tal parâmetro. Naturalmente, isso vai ter todos os trabalhos de protocolos abertos de vários fabricantes, porque senão você não consegue identificar isso, né? Tem que ter integração completa. Tem que ter uma integração. Você falou em sistema, né? Tem sistema BetaVision, né? Tem outros sistemas de monitoramento de cabeçote e já estão pensando nisso já, né? Nesse sistema de você antever o que você vai soldar um pouquinho à frente, né? E fazer isso online, né? Então é bem interessante. Mas acho que a máquina de solda ela vai conversar com esse sistema. Vai, muito. É muito bem preparada. É mais um capítulo adiante, né? Talvez da sua apresentação. Né? É isso. Só uma curiosidade, isso tem a ver com o sistema de inteligência artificial? Já vai entrar num sistema, assim,
que ele vai identificar já, ele vai ter certa inteligência, mas eu acho que o sistema de inteligência artificial, ele vai estar muito relacionado a estar sempre se adequando àquela condição. E se você mudar alguma coisa naquele cenário, a máquina conseguir identificar sem intervenção do ser humano. Tem relação sim. Você antevê aquela condição e a máquina se adequar para aquela situação. Um banco de dados. Vai ter o pessoal fala muito em Big Data aí, né? Primeiro, parabéns pela apresentação. Meu nome é Flávio, sou da empresa Baker Hughes, antiga GE Gás. Hoje a gente está no mercado procurando exatamente isso, solução para sistema de monitoramento. Os nossos equipamentos têm um tempo de solda muito grande, né, de 10 a 100 horas de soldagem, principalmente revestimento de Cornell 625. E hoje a gente está procurando uma solução para fazer um monitoramento simultâneo de corrente, tensão, velocidade de soldagem e temperatura. Eu quero saber se é possível com esse equipamento e, se sim, se é possível fazer um monitoramento remoto, por exemplo, o pessoal da engenharia de soldagem, qualidade e liderança de produção, por exemplo. Sim, é possível, ele vai estar monitorando vai estar monitorando as grandezas elétricas e temperatura também. E como é uma interface de ambiente Windows, você vai conseguir acessar a tela remota. Então, qualquer software hoje de acesso remoto, você consegue entrar dentro da telinha e ver o que está acontecendo lá no chão de fábrica. Você vai conseguir sim. Para as duas perguntas é sim. Vamos agendar e vamos conversar. Oi, André. Oi, Décio. Décio da GE. Você não falou muito sobre a interface dessa solução sua com o gestor. Você falou lá da versão compacta e versão cabine. Eu quero saber se isso daí ele manda sinal, se eu posso usar essas informações no meu computador. Se ele vai via wireless, se tem que ser sempre via cabo, como é que funciona? Hoje a gente só trabalha via cabo Ethernet, então você vai conseguir extrair todos esses dados num arquivo Excel e vai ter todos os dados lá, tempo de arco aberto, quais foram os defeitos, se teve, se não teve, qual foi o score, quais foram as probabilidades. A gente tem tudo isso em linhas e colunas e você vai conseguir gerar um documento gerencial aí, tanto para questão de produtividade, ver o ciclo de trabalho do seu equipamento, quanto defeitos, tudo isso você vai conseguir através de acesso via internet. Tá, então ele via internet, então ele vai para uma nuvem. Ele vai para o seu servidor. Para o meu servidor. Isso, você vai mapear o IP dele e você vai acessar ele pelo seu servidor. Você não vai precisar jogar ele numa nuvem, não. Vai estar dentro da segurança da sua empresa. Você que vai fazer esse link com ele lá no chão de fábrica. Obrigado. Em tempo real. Bom dia, André. Bom dia. Meu nome é Jonathan, sou da Máquinas Agrícolas de Atos. Na verdade, eu acho que foi falado um pouco de cada, só queria que você confirmasse para ficar um pouco bem claro para a gente aqui. Olhando a visão do processo semiautomático, você tem que fazer toda a programação daquela peça. Então, vamos supor que em uma peça tem vários cordões, pode ter 3, 4 peças dentro daquela peça. Você tem que fazer a programação cordão a cordão e depois o soldador ele vai ter que seguir aquela sequência de soldagem, porque aí você vai criar um monitoramento cordão a cordão para depois o feedback ser, por exemplo, de forma gráfica, né, no desenho da peça. Esse equipamento ele não vai saber a sequência da sua peça, você vai ter que dizer para ele qual que é a sequência. Você vai ter que E pré-programar aí, isso. para cada cordão, você vai ter que gravar um programa, um padrão, e aí a máquina vai... Aí você vai ter que entrar com uma informação. Agora eu vou entrar com o cordão 2. De alguma maneira, o meu equipamento vai receber uma informação e vai já puxar os parâmetros padrão para aquele cordão. Isso o soldador ele vai ter que avisar então a máquina, não sei, algum botão
Algum sinal a gente vai ter que receber para ele pular. Ou você programa que o comprimento daquele cordão é X e ele pode variar de tanto a tanto. Não, pelo comprimento do cordão não dá muito certo não, vai ter que ser uma informação digital, algum informação input. dada, né? Exato. E você consegue colocar no monitor imagens da peça, mostrando a sequência de soldagem que o soldador tem que seguir. Ele vai mostrar a imagem da peça e a pontuação de cada local onde foi soldado. Mas ele não vai apontar para o soldador, ó, você esqueceu de soldar tal cordão. Ele vai te mostrar lá o que foi soldado, a gente vai receber essa sequência de você, vai ilustrar, vai colocar na tela, e aí sim ele vai ter uma visualização, mas não que ele vai ter um alerta, ó, tem um cordão lá que está faltando, isso aí não vai ter como. E olhando a visão de qualidade, você falou que ele devolve em forma gráfica, né, para você e também de forma de imagens, né, verde, vermelho, amarelo. Exato, você vai ter uma pontuação. Exatamente. Ele vai ter um algoritmo que vai fazer o cálculo dessa estatística, você consegue pré-programar isso para tornar uma solda vermelha, uma verde. Exatamente, você cria o critério. De 60% a 70% amarelo. Acima disso eu já considero, então isso com relação à estatística mesmo. Exatamente. Obrigado. Não. Mais alguém? Só reforçar aqui que você continua tendo que qualificar o procedimento da mesma forma. Né? Ele não vai fazer. Né? Exatamente. Perguntas? Mais alguém? André, eu fiquei surpreso quando você falou que as aves, porque é uma política que as empresas que começaram com isso protegeram a sua marca. As aves mostra claramente aqui que a estratégia é dar desenvolvimento às empresas sem a obrigação de comprar uma máquina andarizada. Pelo que eu entendi, vocês têm um produto que as empresas, independente da marca da máquina, vão instalar para que elas façam um investimento. Enfim, sem ter necessidade de ter equipamentos novos. Estou de parabéns por isso. Obrigado. Espero que na Europa também tenha essa política. Não, é global. Tem que ser. Todas as aquisições que foram feitas recentemente, não tinha nenhum vínculo atrelado a ser marketizado. Ela está comprando justamente os gaps e as soluções que ela entende que possa atender o mercado de uma forma geral. André, bom dia. Meu nome é Paulo, da Tenares Confab. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao Machine Learning. Ele continua aberto mesmo depois do sistema em funcionamento para continuar sendo atualizado e continuar recebendo novas informações de setup e continuar aprendendo? Continua. Ele vai gravar esses dados no local. A gente vai acessar esses dados, seja ele um CSV ou qualquer tipo de arquivo, e a gente consegue pegar esse feedback e transformar essa informação numa condição para a sua máquina se ajustar ali. Não vamos falar que seria em tempo real. Após uma solda, a gente vai conseguir trabalhar numa condição onde a gente adapta, faça um sistema adaptativo para corrigir uma trajetória, um posicionamento da tocha, por exemplo. Mas ele vai ficar aberto. Nesse sentido, o setup, que muitas vezes não é monitorado, uma distância, num tandem, por exemplo, esse carregamento, esse input de variáveis manuais, ele também tem essa configuração para essas entradas? Não, aí seria você criar um padrão de solda e você conseguir seguir esse padrão. A gente não conseguiria dar um input, por exemplo, de stick-out, você fala? Por exemplo? Não, aí já fica por conta da máquina fazer. A gente vai voltar com um valor de grandeza elétrica e você vai interpretar esse sinal e vai transformar ele em coordenada. Perfeito, legal. Mais alguém? Aproveita.